Irmãos, felizes estamos. Se nós não estamos ainda, precisamos estar, porque nós estamos reunidos na casa do Pai, para engrandecer o teu santo nome. Amém? Não importa como você chegou até aqui, não importa o que levou você a chegar até aqui, não importa se você está aqui reunido, presencial, ou se você está acompanhando pelas nossas redes. O que importa é que você chegou, é que você está neste momento inteiramente conectado com Deus. Se ainda não estamos, precisamos pedir a Deus por misericórdia. Porque se viemos aqui, nós precisamos o quê? Abrir o nosso coração, para que a palavra penetre, para que ela seja eficaz na nossa vida. Não importa quem está levando, a gente precisa entender que não é quem está aqui, mas é Deus falando através da boca da pessoa que está aqui. Irmãos, eu convido vocês a orarem mais uma vez comigo. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos aqui na Tua santa presença. Pai, chegou o momento da mensagem, Jesus. E nós queremos aqui, Senhor, pedir que o Senhor nos ajude, meu Deus, a nos entregarmos totalmente, Jesus, para que nós possamos, de fato, meu Deus, receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Esse alimento, meu Deus, espiritual que o Senhor preparou para nós. Pai, eu peço, Senhor, pela minha vida, que o Senhor retire de mim, meu Deus, qualquer pensamento contrário que não vem do Senhor, Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa me dar a segurança daquilo que o Senhor já colocou, Senhor, em meu coração. E que eu, meu Deus, possa ter a certeza, Pai, que a palavra que o Senhor dá não é somente para os irmãos, mas é para mim, primeiramente, Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Continue aqui conosco. Amém. Irmãos, a nossa mensagem de hoje tem o título de Cuidados de Deus. E para falar sobre cuidado de Deus, eu gostaria assim de reafirmar mais uma vez o quão importante é nós pararmos, nós termos tempo para refletir. O que eu quero dizer sobre isso? Porque a vida é tão corrida, tão agitada, que às vezes a gente perde o hábito de refletir sobre o que é que nós estamos vivendo, sobre o que é que nós estamos fazendo. Como já foi dito aqui neste altar por várias vezes, nós precisamos olhar no retrovisor, porque a gente às vezes vai só vivendo, irmãos. A gente não pensa o que é que eu estou fazendo, né? Como eu estou fazendo, com quem é que eu estou me relacionando, como é que eu estou servindo a Deus. E vai vivendo e deixa a vida levar. Sendo que, na verdade, nós sabemos, como servo de Deus, o quão importante é a reflexão. E principalmente a reflexão dentro da palavra. A palavra, ela foi escrita para que a gente possa refletir. Eu estou aqui hoje com essa oportunidade de levar a palavra. Mas eu sei, eu entendo que muitos irmãos aqui podem, no momento que eu ler ou que eu estiver falando, compreender melhor de forma diferente de mim. E é assim que Deus age. Muitas vezes eu estou falando algo e Deus complementa no seu coração. E é isso que a gente precisa esperar. A gente tem que chegar na igreja e desejar que a palavra fale conosco, independente de quem está aqui. Amém, irmãos? E eu gostaria, irmãos, de fazer umas leituras. Eu vou pedir para o Max, se ele puder colocar para mim. Eu fiz uma anotação aqui. A nossa leitura é um pouco extensa, mas é uma leitura bem gostosa de se fazer, porque é
sobre a inspiradora história de José do Egito. Então, eu vou estar falando alguns versículos. Se os irmãos conseguirem abrir suas Bíblias, tudo bem. Mas, se o Max projetar, fica melhor ainda para nós, tá bom? Gênesis 37, do 1 ao 10. A gente vai estar caminhando ali. Eu selecionei alguns versículos, alguns versículos, dentre o 37 até o 45 de Gênesis. À medida que eu for mudando, eu vou estar falando aqui para os irmãos. Amém? Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles os odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois tive outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, seu pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi este que você teve? Caso a sua mãe, os seus irmãos e eu viveremos a nos curvar até o chão diante de você? No 37 ainda, do 18 ao 36. Eles ouviram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros. E agora venha, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, livrou-o das mãos dele, dizendo: não lhe tiremos a vida. E ele acrescentou: não derramem sangue, jogo naquela cisterna no deserto, mas não levantem a mão contra ele. Rúben propôs isso para livrá-lo deles e levá-los de volta ao pai. Quando José chegou onde estavam seus irmãos, estes lhe arrancaram a túnica ornamentada. Agarraram-no e jogaram na cisterna, que estava vazia e sem água. Ao se sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, e eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos:
Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas levantaremos a mão contra ele, afinal é nosso irmão. Carne da nossa carne, e seus irmãos concordaram. Quando os mercadores medianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. E voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não estava lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam a túnica ornamentada de José no sangue e enviaram ao pai com este recado: achamos isto, vê se é a túnica do teu filho. E ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Com certeza José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se com um pano de saco e chorou por muitos dias, de luto pelo filho. Todos os seus filhos e as suas filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, em luto descerei à sepultura para junto do meu filho. Assim continuou a chorar por ele. No Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Do 7 a 13. No mesmo livro de Gênesis. Gênesis 39, do 7 a 13. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e convidou: deite-se comigo. E ele, porém, recusou. Ele disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu, e ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto, dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na sua mão. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados da casa. Ele disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele se aproximou para abusar de mim, mas eu gritei. Agora o 41, 14 a 16. E Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José lhes respondeu: longe de mim, Deus é quem dará ao faraó uma resposta favorável. O 42, do 1 até o 10. Quando Jacó soube que no Egito havia grãos, disse aos seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há grãos no Egito. Desçam até lá e comprem grãos para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar grãos. Jacó não deixou
que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar grãos, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador daquela terra, e era ele que vendia grãos a todos os povos. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos, logo que ouviu, mas agiu como se não o conhecesse. Ele lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espias, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, os teus servos vieram comprar mantimento. Ainda no 42, somente do 24 ao 26, nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-los diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem os grãos, as suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem provisões para a viagem. E assim foi feito. E por último, 45, do 1 até o 8. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: saiam todos da minha presença. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Por favor, chegue mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles aproximaram, disseram-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recrimem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Até aqui, irmãos. Amém? Cuidados de Deus. Então nós vamos aqui refletir um pouquinho sobre os cuidados de Deus na vida de José. E aí quando a gente leu lá do 37 até o 10, nós vimos que essa situação que a gente está lendo iniciou num contato ali, numa convivência familiar, como é normal, né? Quando nascemos, estamos ali, pelo menos é o que a gente espera, na maioria de nós. E depois, quando ele foi crescendo, o que ele teve que fazer? E conviver com outras pessoas que já não eram mais da sua família. É normal. José tinha 17 anos. Nós temos aqui na igreja muitos jovens, né? 17, 18, 20. Então, assim, à medida que o ser humano vai crescendo, a tendência é sim, a pessoa se casar, fazer uma escolha de vida, quem sabe se não casar, mas escolher uma profissão, quem sabe passar em um concurso e ir morar na sua própria casa. Isso é fato.
A gente, de certa forma, educa os nossos filhos para isso, para que eles possam um dia ser independentes. Só que com José, a gente viu que foi diferente. Infelizmente, a história dele, quando ele teve que se afastar da família, foi triste. Foi por quê? Por causa de uma traição. Por causa de quê? De uma inveja. E lá fala das características de José e de Jacó. Que José era jovem, que Jacó já era um pouco idoso. Eis os motivos a quais ele tinha preferência por aquele filho. E também fala do presente que o pai deu somente para ele, somente para José, que era uma túnica diferente. Aquele presente de Jacó, de certa forma, causou mais ciúme nos outros irmãos, porque eles viam claramente a preferência. E aí nós já lemos, sei que os irmãos já conhecem, quis ler só para a gente relembrar, o desfecho de toda essa situação, em que fala que eles não conviviam bem com José, que de certa forma ele era maltratado. E aí a gente pode pensar, mas como tinha o cuidado de Deus com José nessa parte que a gente leu? Nesse início, é porque José, nascendo ali, tendo pai como Jacó e os seus irmãos, ele já, de certa forma, foi separado por Deus. Ele era diferente. Então, não era só exatamente uma preferência do pai, mas ele já estava separado. E aí a gente vê o cuidado de Deus. E que reflexão que a gente pode ter dessa parte que a gente leu? Onde fala que o pai tinha preferência, que o pai deu lá a túnica, onde fala também do sonho de José, dos seus sonhos ali, onde ele coloca, quando ele vai compartilhar com a sua família, não é bem-vindo aquele sonho, porque todos começam a pensar que ele estava querendo ser melhor. E aí a gente também tem que pensar, irmãos, nós também temos uma convivência familiar. Nós precisamos ter uma convivência familiar. E aqui fala do pai e dos filhos. E, na maioria de nós, hoje, por algum motivo, de repente, não tem lá os membros, né, que geralmente a gente cita da família. Pai, mãe e filhos. Mas pode ser um neto e uma avó, uma mãe e uma filha, ou diversas outras composições que constituem uma família. Eu quero falar aqui de família, a que você tem hoje, a que mora na sua casa. Essa é a sua família. E aí, fazer a gente refletir um pouquinho sobre os nossos comportamentos dentro da nossa família. Como pais, né, nós sabemos o quão difícil é, às vezes, você se relacionar. Assim, algumas atitudes em que, mesmo a gente fazendo todo o esforço do mundo, os filhos, quem só tem um, não tem essa situação. Como que eles, às vezes, acabam enciumados por uma coisa que a gente nem pensa, mas eles sentem ciúme. Quando compra uma coisa para um, às vezes precisa comprar para o outro. E à medida que o filho vai crescendo, eles vão mudando de fase, e aí a gente acha que vai, assim, de certa forma, melhorar, às vezes aumenta. O que a gente, como pais, precisa estar, de certa forma, refletindo? Qual é a minha atitude? Será que, em algum momento, não somos perfeitos, mas nós precisamos refletir sobre isso? Ou se é outros membros, sempre tem algum que, de repente, a gente acaba mostrando alguma preferência, ou, de repente, tem uma afinidade. A gente sabe que isso existe.
De repente, errado estaria eu se eu chegasse aqui, somente porque nós estamos, né, na igreja, falar que não, que é tudo maravilha porque nós já somos convertidos. A gente sabe que não é assim. Então, a gente precisa se fazer dessa passagem onde fala de José, ali na casa deles, para a gente refletir. Será que eu estou tratando todos da minha família com igualdade? Ou será que, na maioria das vezes, eu tenho demonstrado que eu me identifico mais com um e acabo, às vezes, até favorecendo em algumas situações? E para os filhos? Às vezes, vocês me perdoem, mas a gente consegue, às vezes, falar melhor, com propriedade, dentro do modelo que é a família da gente. E os filhos? Né? Nós temos muitos filhos aqui. Eu também sou filha. Será que os filhos também, às vezes, não exageram? Será que os filhos, às vezes, não são, de certa forma, egoístas? Talvez não. Mas, às vezes, a gente precisa pensar nisso. Será que eu não estou querendo só para mim? Esquecendo que eu preciso dividir atenção, finanças, tudo que a família, que Deus permite que a família tenha entre todos. Será que dentro da nossa família pode ter alguém que é aquela pessoa que se sente assim, a que menos, de certa forma, tem atenção, carinho? Pelas escutas que, às vezes, a gente faz na escola, em outros locais que tem a oportunidade de conviver, a gente percebe que pode ter. Tem pessoas que se sentem excluída, deixada de lado pela própria família. Muitas vezes a exclusão pode começar dentro da família. Ou então, quando, de repente, se sobrecarrega. De repente, eu não maltrato, eu não desmereço, eu não mostro favoritismo, mas eu sobrecarrego. Às vezes, uma coisa que eu poderia fazer, que o esposo ou a esposa poderia fazer, mas prefere estar ali pedindo para fazer. Tudo isso a gente precisa pensar. E aí, lá no 37, do 18 e 36, fala da conspiração dos irmãos. Quando Jacó pede para José ir aonde eles estão, quando José estava se aproximando, eles já começam a falar: lá vem o sonhador. E não fala aqui, mas provavelmente eles falavam isso para que ele escutasse também. E se ele escutava, com certeza, ia sendo reforçado nele o sentimento de tristeza. Com certeza José percebia isso. E aí, eu coloquei aqui como cuidado de Deus nessa parte, onde é que eles planejam, né, de repente matá-lo, mas depois acabam jogando ele lá no poço, por orientação de Rubem, o irmão mais velho, que fala que não é para derramar sangue. Eu vejo como cuidado de Deus na vida de José a atitude de Rubem, porque Rubem foi aquele que falou: não vamos fazer isso. E qual que era a intenção dele? Que ele ficasse lá e depois ele voltasse lá, sem os irmãos verem, e levasse ele de volta para casa, de volta para o pai, que tanto o amava. E a gente vê lá que quando Rubem volta e não vê lá, ele fica muito triste, ele fica desesperado. E a reflexão dessa parte, que a gente precisa ter empatia.
E não estou falando empatia de alguém lá fora, empatia por pessoas que moram dentro da nossa casa. Porque muitas vezes nós corremos o risco de tratar muito bem as pessoas de fora e as pessoas da nossa casa a gente não trata. A gente às vezes quer ajudar a fazer caridade lá fora. Será que é porque lá fora as pessoas estão vendo? A gente tem que fazer caridade, primeiramente, principalmente, dentro da nossa casa. Ter empatia. Se colocar no lugar. Poxa, hoje, acho que eu peguei pesada. Com os meus filhos, com o meu esposo, com a minha avó, com o meu primo. Quem é que mora com você? Eu não sei. Será que eu não preciso voltar a refletir e saber que é a minha família, que pode, às vezes, de repente, ser o preferido ou ter algum defeito, mas é a minha família. É a família que Deus deu para você e para mim, para a gente estar juntos, para a gente ter empatia. E depois, lá no 37, do 7 ao 13, fala da tentação que José passou, onde a esposa do seu senhor quis obrigá-lo a se deitar com ele. E o que ele fez? Ele fugiu, ele resistiu. E muitas vezes, por falar da figura masculina, muitos podem entender que isso é impossível, que é difícil. Mas ele resistiu. E qual foi o cuidado de Deus nessa parte? Porque ele fortaleceu José. Com certeza não foi só por José. Porque Deus estava ali com ele, que ele conseguiu fazer isso. E ele saiu. E qual que é a reflexão dessa parte? Porque quando Deus nos faz forte para superar a adversidade da vida, é um cuidado. Cuidado de Deus é quando a gente consegue fazer algo que depois até a gente mesmo pensa, poxa vida, será que era eu? Como que eu consegui fazer isso? Como que eu consegui resistir? Como que eu consegui tratar aquela pessoa com educação, com amor, se ela já me fez tanto mal? Com certeza é Deus, irmãos. Porque nós, meros humanos pecadores, é Deus agindo através de nós. E depois, lá no 39, do 21 a 22, onde fala da prisão de José, ele foi ali preso injustamente. Mas até ali Deus cuidou dele. E eu consegui extrair do texto o cuidado de Deus nessa parte que José é preso, a simpatia do carcereiro. Porque às vezes, se falarmos de carcereiro, a gente pode imaginar que haja, de repente, alguma violência, alguma palavra forte, algum maltrato, porque a pessoa já está ali mesmo. Mas não. Deus fez aquele carcereiro ter simpatia. Ele era diferente por José. E ali ele com certeza começou a ajudá-lo. E qual que é a reflexão dessa parte? Era uma pessoa simples, mas, mesmo assim, ele ajudou a José. Porque, às vezes, a gente pode pensar que uma pessoa simples não pode ajudar, porque sou eu. Imagina. Deus coloca as pessoas mais simples para cuidar da gente, quando a gente menos espera.
Às vezes, quando a gente está passando por alguma situação, Deus coloca alguém que, de repente, você nunca imaginou para cuidar de você. E quero reforçar. Você tem parado para pensar nessas situações? Nesses cuidados de Deus? Pessoas que Deus coloca para cuidar de você? Ou você simplesmente recebe a bênção e vai e não identifica? E não reconhece? E depois, lá no 41, do 14 ao 16, fala que José revelou o sonho de Faraó. E o que eu coloquei como um cuidado de Deus nesse momento na vida dele? A humildade. A humildade dele. E ele conseguiu o quê? Exaltar a Deus. Então, Deus fez José humilde nesse momento, para ele não achar que era ele o bambambam, que ele estava revelando sonhos porque era simplesmente coisa dele. Não, ele sabia que era de Deus. E ele em nenhum momento se aproveitou disso. E a reflexão que eu tirei dessa parte, irmãos, é que tudo o que somos é por Deus. Não tem nada que nós temos, que nós somos, que não vem de Deus. Nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso verdadeiramente, a gente vive melhor. Imagina se não tivesse um Deus todo-poderoso para estar conosco. E às vezes a gente insiste ainda em não pensar muito nisso, em não reconhecer muito isso. E aí lá no 41, do 39 ao 44, onde fala que o faraó deu autoridade para José, mesmo ele estando para quê? Para que José governasse o Egito. Qual que é o cuidado de Deus aqui? Que José ele estava sendo honrado por Deus. Muitas vezes nós somos honrados por Deus. E nós sequer paramos para pensar nisso. Porque nós achamos que simplesmente é mérito nosso. Quando Deus nos honra e a gente percebe, e a gente sente, e a gente agradece, a gente chega mais perto de Deus. A gente sente a presença de Deus. A gente se emociona. E muitas vezes Deus nos honra da maneira que a gente não imagina, por caminhos que a gente não imagina. Quantas vezes nós, por algum motivo, erramos o caminho e, na verdade, lá na frente, ou se algo não deu certo, a gente acaba descobrindo que era Deus, era a mão de Deus nos livrando, para que daí, então, a gente fosse honrado. E lá no 42, 24 e 25, a gente vê lá que passa sobre a confirmação do sonho de José. O que ele sonhou lá atrás, aos 17 anos, quando estava com a sua família, acontece. E ele entende. Ele entende que Deus deu um sonho para ele que depois se tornou realidade na sua vida. E qual que é o cuidado de Deus nessa parte? Onde José ali se depara frente a frente com seus irmãos. Depois de tudo o que eles fizeram para ele. Os seus irmãos não sabiam que era ele que estava ali. E, por coincidência, não, por propósito de Deus, quem estava ali quem liberava ali era quem? Era José. Eles não tinham outro caminho. Eles precisavam passar por ali.
E José, com certeza, muito emocionado. E o que eu coloquei como cuidado de Deus nessa parte, onde José se depara com seus irmãos e ele consegue liberar perdão? Eu coloquei que Deus ajuda José a liberar perdão. Porque aos nossos olhos, parece que não dá para perdoar. Quem tentou matar, quem jogou no poço, quem vendeu, achando que ele seria escravo uma vida inteira. Mas isso não aconteceu com José. Ele não foi escravo. Pelo contrário, ele conseguiu chegar a ser o governador. Qual que é a reflexão? A reflexão, irmãos, é bem simples. É sobre o que você tem feito, o que nós temos feito para liberar perdão. E como estamos falando de família, eu quero aqui voltar para a família mesmo. O que é que você tem feito? Será que tem alguém na sua família que ainda precisa que o seu perdão seja liberado para ele? Ou você deseja que alguém da sua família libere perdão para você? Eu espero que, se caso haja essa situação aqui no meio de nós, a pessoa em que tem essa situação possa se lembrar essa semana da história de José e possa, quem sabe, ler a história de José. Aqui nós não temos como ler tudinho, do 37 até os 50, lá em Gênesis, lá do versículo 37. Lê várias vezes, irmão, se for preciso. E peça para Deus, porque nós sabemos que quando liberamos perdão, existe uma libertação dentro de nós. E eu não sei se a palavra é para alguém sobre isso nesta noite, mas eu quero dizer que quem já experimentou o sabor de liberar perdão, sabe o quanto a vida da gente muda. O quanto a vida fica mais fácil. A vida fica mais prazerosa. Porque quando não conseguimos perdoar, é porque nós estamos condenando. É porque nós estamos pensando que nós também não podemos pecar, que nós também não magoamos. É porque nós achamos os melhores e nós não somos os melhores. Então a gente precisa caminhar para liberar perdão. Isso é necessário. E depois do 45, finalizando, onde fala, onde José libera os seus irmãos, ele consegue falar para ele. Ele consegue entender e falar para os seus irmãos que tudo o que ele passou foi para salvar vidas e também a da sua família. Porque era um período de fome. Então, ele reconheceu e entendeu o propósito dele na terra. Porque Deus o criou, porque Deus o separou. E nós, já entendemos o nosso propósito? Quando nós entendemos, fica melhor, porque nós deixamos um pouco de murmurar, de querer demais, de exigir demais. Já estou encerrando, irmãos. Eu gostaria de pedir para o Max projetar para nós. Então, só concluindo, irmão, eu quero deixar para vocês isso, eu vou ler, para que eu não me perca. José sempre considerou e agradeceu os cuidados de Deus na sua vida.
demonstrando isso através das suas atitudes, sendo humilde, sem questionar Deus pelo seu sofrimento, fugindo das tentações, tendo o coração aberto para perdoar e, acima de tudo, aceitando a missão dada por Deus a ele, que era tão somente e principalmente para salvar vidas e a vida de toda a sua família. Amém. Vou chamar a irmã Luzia nesse momento.